ficar sentado como está, mas abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no número 50 e no versículo 23. Livro dos Salmos 50, número 50, porque os Salmos não tem capítulo, número 50 e o versículo 23. Eu vou fazer a leitura de acordo com o que está no telão, para não termos disparates, né? Cada versão tem uma versão, claro, né? Então, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Essa é a revista ampliada. Vamos para a revista corrigida, que diz: quem oferece gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a minha salvação aos que andam no meu caminho. É tão importante nós vivermos uma vida de gratidão. Vivemos em um período, em um mundo atual, em que as pessoas não querem mais serem gratas, não são gratas a Deus, não são gratas ao patrão, não são gratas ao professor, não são gratas ao pastor, não são gratas ao líder, não são gratas aos pais, não são gratos aos filhos, não são gratos aos esposos, às esposas. Esse ato que é a gratidão tem sido algo esquecido pela maioria das pessoas. Mas olha só, o Senhor Deus gosta tanto que as pessoas sejam gratas, que Ele está dizendo aqui no Salmo, através do salmista, no Salmo 50, que aquele que oferece gratidão, aquele que tem um ato de gratidão como um sacrifício, aquele que coloca no altar de Deus a sua gratidão, ele então honra, ele dignifica a Deus, ele respeita a Deus. E nós queremos, dentro desses domingos, nós vamos falar pelo menos sobre 13 princípios de gratidão. É claro que vamos só começar hoje, não dará tempo não. Fique tranquilo que nós não vamos falar sobre os 13, né? Pelo menos os 3 tópicos iniciais nós falaremos. Então, nós vamos estar tratando sobre princípios que norteiam a prática da gratidão. Primeiro, nós precisamos ser grato à vida. Quem aqui, quando levanta-se, quando acorda-se, quando abre o globo ocular, quando coloca o seu globo ocular em contato com a luz do dia, pelos raios solares que entram pelas gretas das janelas do seu quarto, quantas pessoas, quando veem pelas gretas da janela ou pela cortina a claridade de mais um dia, ele é capaz de lembrar-se de Deus e dizer: muito obrigado, Senhor, por mais um dia, muito obrigado, Senhor, pelos meus olhos verem o sol, muito obrigado, Senhor, por eu estar respirando e dar aquela respirada profunda, e diz assim: muito obrigado, Senhor, os 5 sentidos do meu corpo físico estão funcionando perfeitamente. E aí você dá aquela gesticulada, verifica as suas mãos se estão funcionando, mexe com os pés e verifica se está funcionando, e estando funcionando, você dá glória a Deus e coloca-se de pé. Você não tem choque nos seus pés, então você está funcionando
ser grato por isso. Se você tivesse ideia quanto custa um cilindro de um balão de oxigênio, que as pessoas que não têm condições de estar respirando naturalmente precisam de um balão de oxigênio, qual é o custo financeiro disso? Se a pessoa tivesse noção, essa pessoa viveria em gratidão a Deus, porque respira e aspira, e enche o seu pulmão e solta todo aquele ar que foi preso pelo seu pulmão, e aí você enche de novo. Quantas pessoas vivem por viver, estão vivendo realmente ligado num piloto automático, e não conseguem dar graças a Deus, não conseguem louvar a Deus por coisas simples da vida, por poder estar com o seu paladar funcionando. As pessoas que infelizmente foram positivados pelo Covid-19, nesse período terrível que nós passamos da pandemia, ficaram com algumas sequelas, e quando estavam no período em que estavam positivados, diziam para a gente: eu perdi o paladar, eu estou me alimentando por alimentar, mas eu não sei que gosto que tem essa comida, eu não consigo imaginar, e eu fico tentando mastigar para ver se volta o paladar desse alimento, mas eu não consigo, eu não sei que gosto tem, fugiu o paladar. E quando você está realmente perfeito, com a sua saúde perfeita, você toma um cafezinho e você consegue sentir o paladar do cafezinho. Para aquelas pessoas que são cafezeiras, para quem não toma café, vai no chazinho mesmo, e você toma um chazinho, e aí você sente o gosto do chá. Para quem gosta de assistir um bom filme com uma panela de pipoca do lado, com um bolinho de pimenta, vai danificar a saúde. Para tem gente que gosta, eu mesmo sou pipoqueiro, eu gosto de pipoca. E você vai sentindo aquele gosto. Tem jeito, por exemplo, a minha esposa, ela diz que pipoca parece isopor. Para quem gosta de pipoca, vai dizer que pipoca parece com pipoca, e é gostoso demais. Por quê? Porque o paladar está aguçado, funcionando perfeitamente. Você tem capacidade de agradecer a Deus quando o seu paladar está funcionando perfeitamente, quando os seus olhos eles têm a sua retina funciona perfeitamente, quando você tem a lubrificação necessária para você abrir e fechar os seus olhos e não precisa colocar um colírio para poder manter essa retina lubrificada. Você consegue agradecer a Deus, você consegue dizer: graças te dou, Senhor, porque eu fecho e abro os meus olhos sem precisar colocar colírio. As pessoas levam a vida no piloto automático, não tem capacidade de agradecer a Deus. E o primeiro princípio que nós precisamos fazer é dar graças a Deus pela nossa vida, por nós continuarmos vivendo nesta terra. Viver é o maior tesouro que o ser humano pode ter, é realmente expressar a vida, é poder viver, se locomover. Quantas pessoas uma hora dessa estão sentadas numa cadeira de rodas e não conseguem se locomover, gostariam de estar num culto como esse, gostariam de estar sentados aqui para ouvir uma palavra de Deus, ouvir e receber uma oração, mas não podem porque estão assentadas nesse momento numa cadeira de rodas. Outras pessoas estão com problemas de nervo ciático e não conseguem se locomover, sair da cama sequer. Dia e noite deitado numa cama,
com dores terríveis, e você não tem essa dor. Tem outras dores comuns que fazem parte do dia a dia, mas você pode administrar essas dores através de um remédiozinho ou através da sua fé, e você repreende essa dor, e essa dor vai embora. Você consegue ser grato a Deus por aquilo que Ele te dá de graça, por aquilo que Ele te dá por bondade, por aquilo que Ele te dá por misericórdia, por aquilo que Ele te dá porque Ele te ama, por aquilo que Ele te dá porque Ele é teu Pai, por aquilo que Ele te dá porque Ele te ama demasiadamente. Você consegue ser grato a Deus, você consegue canalizar tudo de bom para a sua própria vida, só de gratidão, porque Deus tem te dado condições de você, mais uma vez, mais um dia, se levantar e se colocar de pé. O salmista diz: eu me deito e eu me levanto, e eu descanso, porque só o Senhor me faz estar em segurança. Eu me deito em paz, eu durmo em paz, eu levanto todo dia em paz. Por quê? Porque o Senhor Deus me faz estar em segurança. É Deus que nos dá esse refúgio, é Deus que nos dá essa graça, é Deus que nos dá essa paz, é Deus que nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, é Deus que faz com que quando 10.000 caem de um lado, 1.000 do outro, nós não sejamos atingidos. É Deus quem guarda a nossa vida, é Ele quem manda anjos para nos guardar, e nós não agradecemos. Nós achamos que é normal, que Deus tem mais a obrigação de estar nos protegendo mesmo, como nós somos seus filhos. Ele não faz mais do que obrigação, não tem obrigação nenhuma. Ele faz porque Ele te ama, Ele faz porque Ele me ama, Ele me protege porque Ele me ama, e o seu amor não tem fim. Mas nós, como filhos, precisamos agradecer, precisamos ser gratos a Deus pela vida que Ele nos deu. Primeiro princípio da gratidão: ser grato a Deus pela vida que Ele nos concedeu, pelo fôlego de vida que Ele nos proporcionou, pela saúde que Ele nos proporcionou. E você precisa realmente ter esse princípio da gratidão. Quando a gente fala que a gente precisa ser grato, a gente está dizendo que nós vamos colocar diante de um altar. Quando a gente pensa no altar, a gente pensa no sacrifício. Quando pensamos no sacrifício, nós pensamos em algo que vai ser oferecido a Deus. Os irmãos do Velho Testamento, eles levavam uma novilha, eles levavam um cordeiro, eles levavam um animal para ser imolado e colocado diante do altar de Deus, e ofereciam em sacrifício. Os Salmos de número 50 e o versículo 23, ele está dizendo que o oferecimento do sacrifício deve ser a nossa gratidão, porque a pessoa que agradece com o sacrifício honra a Deus. E a pessoa que honra a Deus é essa pessoa que coloca Deus acima de tudo, aquela pessoa que lembra de Deus em primeiro lugar, aquela pessoa que vive pensando em Deus, aquela pessoa que só fala bem de Deus, aquela pessoa que agradece a Deus por tudo. Essa pessoa é a pessoa que realmente deve estar diante da presença de Deus. Essa pessoa deve estar diante do Senhor nosso Deus, agradecidos ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque essa pessoa está se colocando diante de um altar como sacrifício, e o sacrifício é a gratidão. Não esqueça, agradeça a Deus até pelas coisas ruins, agradeça a Deus por tudo,
Porque a Bíblia diz que todas, não são algumas, tá? Todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem de acordo com o seu propósito. Então, se alguma coisa está ruim, Deus vai transformar em coisa boa. Amanhã, hoje você não entende, entenderá amanhã. Muitas coisas que vão acontecendo com a gente depois dos 50, a gente só entende depois. Aquilo que aconteceu com a gente com 30 e poucos anos, a gente imagina: se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui nesse momento. Foi Deus quem me dirigiu. Eu achei ruim lá atrás, mas Deus foi construindo a história, porque Ele queria eu exatamente nesse lugar, fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não reclame, seja grato, seja agradecido. A Bíblia diz: dai graça por tudo, e a minha Bíblia diz que é tudo, não são algumas coisas. Dê graça pela perda, porque a tua perda hoje será o ganho de amanhã. Porque a Bíblia diz que aquele que perder aqui, achá-la, mas aquele que achar aqui, perdê-la. Então perdeu aqui, você vai achar lá no porvir. Então dê graças a Deus. Ai, pastor, mas se eu perder, eu vou correr atrás, porque eu preciso achar. Amém, corra mesmo. Mas vamos supor que você não ache mais, não vai deixar de viver porque você teve uma perda, não vai deixar de viver porque você foi subtraído de você alguma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vimos o caso de José, o filho de Jacó. José é um homem agradecido, um homem grato. José convivia com seus irmãos, José convivia com seu pai Jacó, com sua mãe. Deus, ele dava visões para José, e José, ele tinha gratidão a Deus pelas visões pelos quais ele tinha. Mas essas visões, de repente, Deus começou a trabalhar na vida de José, para que as visões pelas quais ele tinha tido pudesse se cumprir. E a primeira coisa que fizeram com José foi colocar ele numa cisterna rota, uma cisterna vazia, uma cisterna para ele morrer. Depois tiveram dó dele, e estava passando um grupo de ismaelitas, uns vendedores que iam para o Egito. E então os seus irmãos idealizaram: vamos tirar esse menino desta cisterna e vamos vender para essa caravana de ismaelitas, a fim de que ele vá para o Egito e nunca mais a gente vê esse menino. Era Deus trabalhando, mas José não sabia, os irmãos também não sabiam, mas Deus estava trabalhando na vida de José, e José estava aceitando. Eu não vejo nenhum momento na Bíblia, na história bíblica, o José resmungando, o José achando ruim, o José choramingando, o José chorando buscando, o José com melancolia, o José com alto grau de ansiedade por causa do que estava acontecendo, ou o José com depressão profunda por causa do que estava acontecendo. Não, eu vejo José dando graças a Deus por tudo. Foi para a cisterna e dava glória a Deus, foi vendido para os ismaelitas. Eu vejo José dando glória a Deus. Agora o José no meio daqueles escravos, lá no mercado da escravatura no Egito. E agora aquele moço formoso, bem vestido, com a túnica que o seu pai tinha lhe dado de várias cores, e agora estava ele lá para ser vendido como escravo. Ele que era o teteinha do seu pai, ele que agora era o administrador mor do seu pai Jacó, ele que mandava nos seus irmãos, agora seria vendido. E de repente alguém olha para José e se
afeiçoa com José e quis comprar José, e realmente comprou José. Trata-se de algo oficial do próprio faraó, não é? E agora leva para sua casa. Ele agora, que tinha toda a mordomia na casa do seu pai, agora anda por dentro da casa com uma corrente. Agora é escravo, trabalhando braçalmente dentro daquela casa de um homem chamado Potifar. Mas de repente, aquele moço que tinha chamado de Deus, que não estava entendendo nada, o que Deus estava fazendo com ele, por que ele estava ali. Entretanto, eu vejo um moço grato a Deus, agradecido a Deus, dando glória a Deus, carregando aquelas correntes dentro daquela casa, mas dando glória a Deus, sendo agradecido. E aquele moço caiu na graça de Potifar, e Potifar deu uma soltura para ele. Ele disse: José, você sabe aritmética? Você sabe fazer conta? Sim, eu sei, eu aprendi. É mesmo? Você é um escravo que sabe ler? Então você é um escravo diferenciado. Tá bom, então você vai ser agora o chefe dos escravos da minha casa. E aí tirou já as correntes, libertou José. E José agora se torna líder na casa de Potifar. Mas o diabo não gostou do que estava vendo, porque o diabo queria que aquele moço se tornasse um jovem depressivo, um jovem que não gostasse da vida, um jovem que estava distante do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua família, e que ele agora se desgostasse da vida e que quisesse tirar a sua própria vida. É o que o diabo quer fazer. O diabo sempre quis e sempre vai querer fazer, é fazer com que você não queira mais viver, é fazer com que você tenha tristezas pelo que está acontecendo com você. Mas eu venho te dizer que o poder da gratidão, ele é um poder realmente relevante, e quando você se torna grato a Deus, essa gratidão a Deus se torna um sacrifício no altar do Senhor, e esse sacrifício é cheio, suave, na presença do Senhor nosso Deus, e Ele vem e salva. Salmos de número 50, versículo 23, diz que a gratidão no altar do Senhor em sacrifício é salvação. Quando você é grato, você tem salvação. Está agora o José sendo salvo daquela prisão, daquelas grades que estavam sobre ele, daquelas correntes que lhe aprisionavam. Ele agora está livre. Mas o diabo não dá por vencido, e agora vem fazer com que aquele jovem com 1.800.000 hormônios andando dentro do seu corpo físico, e ele é um jovem de 17 anos aproximadamente, e a mulher de Potifar, ela se insinua para aquele jovem de apenas 17 anos, para que aquele jovem de apenas 17 anos dê lugar aos seus hormônios masculinos e coloque a perder toda uma história que Deus estava escrevendo para a sua vida. E agora aquela mulher, ela chama aquele jovem para dentro do seu quarto, e agora se oferece para aquele jovem formoso, para aquele jovem que tinha apenas em torno de 17 anos de idade, aquele jovem que adora a Deus, que era grato a Deus, que estava ligado em Deus, saiu correndo, saiu fugindo, rasgou a túnica nas mãos daquela mulher e saiu fugindo. Mas aquela mulher cheia de demônios, aquela mulher que era tomada por Satanás, agora grita e diz que foi assediada e que foi mexida, tocada por aquele moço. E os escravos então aprisionaram José. Chega o Potifar da sua casa e fica sabendo da situação. O que acontece com José?
é colocado num calabouço, é colocado numa prisão. Ele sai da casa do seu pai, vai para o calabouço chamado Cisterna Rota, de lá sai, vai para o Egito é vendido como escravo, vai para a casa como escravo, tem liberdade. Agora de novo ele é lançado na prisão para morrer na masmorra egípcia. A Bíblia diz que José está lá, fiel a Deus, não deixou a sua fé esmurecer. Ele estava dando graças a Deus dentro da prisão. Ele não sabia dar graças a Deus só quando recebia o elogio do seu pai, só quando ganhara uma túnica de várias cores, que é a túnica de liderança do seu pai. Não! Ele sabia dar graças a Deus por tudo. Ele soube ser grato a Deus. E eu quero conduzir essa minha fala dizendo: se você souber dar graças a Deus por tudo, a sua vida será promissora, a sua vida será de vitória, a sua vida será uma vida em que Deus vai escrever a tua história, mesmo que a tua história na escrita de Deus seja de altos e baixos, mas é Deus escrevendo a sua história. Tudo que Ele espera é que você seja agradecido a Ele, que você reconheça que Ele tem você nas mãos dEle e que Ele está escrevendo uma linda história para a sua vida. O tempo passa, o tempo começou a passar, ninguém lembrava-se de José, e ele continuava fiel a Deus. Você sabe que chegou dentro da masmorra duas pessoas do alto escalão lá do palácio. Ele então faz com que o sonho daquelas duas pessoas, personagens reais, ele faz uma interpretação do sonho, dizendo: um vai subir e o outro vai morrer. E isso aconteceu. Um realmente morreu e o outro subiu para o seu cargo novamente. E ele pediu: quando você subir lá, lembra-te de mim, fala para o rei, fala que eu estou aqui inocente, fala que a mulher, ela inventou sobre mim e eu preciso de liberdade. O tempo continua passando e nada acontecia. Mas José está ali em gratidão a Deus, até que de repente surge uma situação no reino. O faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar o sonho do faraó. E agora aquele mordomo se lembra: meu senhor, eu estive na masmorra e lá tem um jovem que ele interpreta sonhos. Ele interpretou o sonho que eu tive e é por isso que eu fui recolocado aqui. Chama ele, porque ele vai interpretar o seu sonho. Então chamaram José. Depois de 13 longos anos, não foram 13 dias, não foram 13 semanas, não foram 13 meses, foram 13 longos anos. Mas Deus dizia: agora, meu servo, você foi fiel, foi grato, você esteve no sacrifício, esteve no altar, a tua gratidão permaneceu durante todo esse tempo. Agora vai. E agora deram um banho nele, mexeram na barba dele, deram uma geral nele, e agora ele se coloca diante do faraó. E quando ele está diante do faraó, ele interpreta o sonho do faraó, e o faraó fica maravilhado, porque o faraó acreditou que aquele sonho, realmente a interpretação era exatamente aquela. E agora ele diz uma palavra para o rei: ó rei, ache entre todos os seus súditos alguém com inteligência dos deuses para ser administrador nesse período em que não há fome ainda, para estocar alimento, para que quando vier o período da fome, o Egito não sofra com a fome. Naquele momento o rei disse:
não há ninguém melhor do que tu, ó José, para ser esse administrador. E a partir daquele momento, de masmorra para primeiro-ministro em Israel, depois do rei, era José. Por quê? Porque foi um moço que sabia o poder da gratidão. Ele conhecia desde cedo que o negócio era ficar no altar da gratidão, o negócio era ficar agradecido a Deus, e que no momento certo Deus iria exaltá-lo. E aconteceu exatamente isso. No momento certo, Deus o exaltou. No momento certo. Deus vai te exaltar no momento certo. Não tenha medo do dia de amanhã. Viva hoje tranquilamente. Debruça-se diante do Deus que te criou. Coloque-se diante desse Deus. Acredita nesse Deus. Honre esse Deus. E seja grato a esse Deus. Porque é esse Deus que está escrevendo a sua história. É esse Deus que está escrevendo a história da igreja em que você pertence, a igreja local. É esse Deus que está escrevendo a história da sua família. É esse Deus que está escrevendo a história para o teu coração, para o teu sentimento. Você não vai ficar assim, não vai terminar assim. A tua história não terminará assim. Deus está escrevendo a tua história. E enquanto Ele escreve a tua história, você agradeça, você seja grato a Ele. Diz: muito obrigado, Senhor, porque eu não estou entendendo nada. A angústia toma conta do meu peito. Eu estou sofrendo nessa situação. Ora eu estou sendo vendido como escravo. Ora eu estou dentro de casa de Potifar. Ora eu estou dentro de um calabouço. Mas você vai chegar um momento, e eu estou profetizando na tua vida. Receba em nome de Jesus. Vai chegar um momento que você vai ser elevado à presença do Rei. E você vai ser exaltado. Não vai ficar assim. A tua história de humilhação não é por toda a vida. Você será exaltado por Deus. A minha Bíblia diz que você precisa humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo certo, eu vou repetir, ao seu tempo certo, Deus o exaltará. Enquanto isso, louve, adore, exalte, agradeça a Deus, porque Deus é Deus de salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos ter vários domingos para falar. Eu tenho 13 tópicos. Ficamos no primeiro e vamos 13 domingos, pelo menos, falando sobre gratidão. Deus abençoe ricamente. Quero aqui me despedir dos nossos internautas. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe.